Então, o que que vocês vão aprender no nosso curso? Então, nós vamos estudar sobre a fisiologia, né, dos cães e dos gatos, né? E o que que é fisiologia, né? Que a gente fala assim, fisiologia, como quem está falando café com pão, né? Mas a fisiologia, gente, nada mais é que o estudo, né, das funções e do funcionamento normal de todos os seres vivos. Então, tudo aquilo que é normal, que é natural, é fisiológico, tá? Quando há alguma alteração, né, que a gente caracteriza como doença, aí é patológico. Então, tudo que é natural, fisiológico. Nós vamos ter o nosso curso dividido em módulos por cor. Então, o primeiro módulo vai ser o módulo azul. Tá? A primeira aula vai ser sobre a missão do auxiliar veterinário. O que, vai ser a missão, né, do auxiliar? Ele vai ser nada mais, nada menos que o braço direito do médico veterinário. Ou seja, ele vai auxiliar, ele vai ajudar em todo o possível para facilitar a vida do médico veterinário para o qual ele está trabalhando. Então, independente se é em consultório, independente se vai ser em clínica, se vai ser em hospital, ou se vai ser no pet shop, né? Mas vocês vão facilitar a vida do médico veterinário, tá? A função de vocês, gente, é muito abrangente. Mas por quê? Porque a nossa profissão de médico veterinário também é muito abrangente. Então, gente, depois disso, nós vamos ter a próxima aula será de aparelho locomotor, né? No aparelho locomotor, vocês vão estudar os ossos, ligamentos, articulações, né? Os tendões, né? Já o sistema nervoso, né? A gente vai estudar tudo aquilo, né, que o cérebro é capaz de fazer. Então, no sistema nervoso, a gente vai ver algumas glândulas que estão presentes no sistema nervoso, como que age, né, o sistema, né, qual parte do cérebro que é responsável por isso, por aquilo, né, pelo movimento, pela respiração, pela a forma como o olho funciona. Então, é só apanhados gerais, mas a gente vai falar um pouquinho de tudo. Depois, nós vamos ir com o sistema cardiovascular, né? Então, no sistema cardiovascular, nós vamos ver tudo aquilo que abrange a perfusão sanguínea, né? Ou seja, a circulação sanguínea. Então, desde o sangue, né, toda a estrutura dentro do coração, como que acontece, para onde que o sangue vai, como que vai, por quais estruturas que vai passar o sangue, né? Porque o coração, gente, nada mais é que o músculo mais importante do corpo inteiro. Né? E o mais forte também. O coração, né, vai ser o responsável pela nutrição do corpo inteiro, né? Ele que faz o corpo inteiro funcionar e não só o cérebro. Porque se não tiver o bombeamento sanguíneo, nem o cérebro não funciona, né? Agora, se o cérebro desligar, o coração ainda pode continuar. Então, realmente é o órgão mais fodástico de qualquer corpo vivo, né? Depois do sistema cardiovascular, nós vamos ver o sistema respiratório, que está intimamente ligado ao cardiovascular, né? Porque se o pulmão está ali, nada mais é que para trazer oxigênio para dentro do coração, né? Para o sangue que vai voltar para o coração para ser bombeado para o corpo inteiro. Então, no sistema respiratório, a gente vai ver como funcionam as trocas gasosas, né? Como que ocorre toda a respiração, né? O abrir e fechar a caixa torácica, tudo isso nós vamos ver nesse tipo de aula, né? Logo após, o sistema digestório ou digestivo, tá, gente? Os dois termos são corretos. No sistema digestório, gente, a gente vai ver todos os órgãos, aliás, praticamente todos os órgãos que estão localizados no abdômen, que quase todos eles, com exceção do sistema urinário, né, os outros órgãos são todos participantes do sistema digestório. Então, a gente vai ver a funcionalidade do intestino, do fígado, do pâncreas, né? Aí nós vamos ver todo o funcionamento, como que acontece, quais hormônios vão estar participando, né? O que pode acontecer, as maiores alterações. Então, a gente vai ver tudo nesta aula. E nele também a gente vai ver o caminho do alimento, né? Desde a boca até ele ser totalmente degradado e ser excretado, né? Em forma de fezes. Então, tudo isso nós vamos ver nessa aula. E depois, né, o meu queridinho, meu sistema tegumentar, a menina dos meus olhos, né, gracinha de mamãe,
que é nada mais do que a dermatologia, né, gente? Então, o sistema tegumentar, a gente vai estudar tudo aquilo que está referente à pele, pelo, unhas ou cascos, né, caso seja de grande porte. Então, isso é o que abrange o sistema tegumentar. Então, a gente vai ver todos os tipos de todas as funções, né, que tem essas estruturas, como que ela funciona, há algumas possíveis patologias, né, que podem ocorrer, as mais comuns, pelo menos, nós vamos falar sobre elas, né? Então, a gente vai ver que nem tudo nessa vida é sarna, né? Porque é muito comum, gente, cachorro aparece com uma dermatite qualquer, o povo já fala, ai, meu Deus do céu, é sarna, né? Não, gente, nem tudo nessa vida é sarna. Aliás, na maioria das vezes, graças a Deus, não é sarna, né? Porque o povo tem um preconceito danado com sarna, né? Morre de medo de pegar. E, na realidade, gente, nem toda sarna é zoonose. E depois, o meu queridinho, vem o sistema urinário. E aí, pessoal, nós vamos ver que o sistema urinário não é só filtrar sangue, né? Ele tem outras funçõezinhas também, como, por exemplo, gente, o sistema urinário, ele também é responsável até pela formação de adrenalina no nosso corpo. Sabiam disso? Pois é. Então, tem muita coisa interessante no sistema urinário. É claro, ele é a filtragem do sangue, né, e a formação da urina é a atividade mais importante do sistema urinário. Mas ele tem outras coisinhas bem legais também para a gente poder aprender. E, por último, e não menos importante, aliás, não é o último, não, acho que não, mas vamos lá, o sistema reprodutor. Nós vamos ver a diferença do sistema reprodutor, né, do macho e da fêmea. Vocês vão ver que poucas diferenças vão ocorrer entre cães e gatos, né? Mas o sistema reprodutor difere demais entre outras espécies, só que aqui no nosso caso, como o nosso curso é voltado ao pequeno porte, então a gente vai ver mais sobre cães e gatos. Então, gente, no sistema reprodutor, a gente vai ver como que funciona, né, o cio da gata, o cio da cadela, porque eles não são iguais, né? Vamos ver sobre o tempo de gestação. Vocês vão aprender algumas doenças, né, também que são comuns acontecerem tanto num sistema quanto no outro, tanto no feminino quanto no masculino, né? Depois, aí sim, o sistema sanguíneo, nós vamos estudar a formação do sangue, né? E aí nós vamos ver a composição do sangue, o que vai ocorrer, né? Quais são os hormônios que vão ser necessários, né, para a formação dessas células. E por último, né, o que todo mundo espera quando entra num curso da área de saúde são as práticas de campo, né? É quando vocês efetivamente vão iniciar os estágios, né? Então a gente vai passar para vocês como que vai ser o comportamento de vocês no estágio, né, para vocês finalmente serem liberados, para começar a pôr a mão na massa. Então, gente, a prática de campo é onde vocês vão colocar tudo aquilo que vocês aprenderam aqui comigo em prática. Só que eu quero, gente, muito, de verdade, que vocês se dediquem muito antes de chegar num estágio. Porque senão depois vão virar assim, nossa, aquela professora lá não ensina nada, hein? Não, mas, gente, eu ensino sim, tá? Eu tenho alunos excelentes, que estão muito bem empregados, que abriram seus próprios pet shops, né? E que, assim, são maravilhosos, né? Então, gente, se dediquem para ser os melhores. Porque se eu tiver vários para indicar, olha que beleza, que delicinha, vamos sentir super demais, tá bom? Então, o que vocês vão fazer, né, como auxiliares veterinários? Quais são as funções? Então, vamos lá, primeira coisa, vocês vão ser o braço direito do médico veterinário, né? Então, vocês vão auxiliar, né, desde que o animal entra na clínica até a alta dele. Então, vocês vão ser mais ou menos, gente, como um enfermeiro humano, né, dentro de um hospital. Vocês vão cuidar dos ferimentos, vocês vão cuidar dos animais internados, vocês vão colocá-los no soro, vão fazer aplicação de medicamento, vocês vão poder participar do dia a dia de uma clínica, né, trabalhando na área de atendimento, da triagem, né? Por exemplo, vão pesar animal, identificar aquele animal que está em estado grave ou aquele que vai ser só uma vacina, né?
Porque é igual em hospital humano, quando você dá a entrada lá, eles vão avaliar se você precisa ser atendido com urgência ou se você pode esperar um pouquinho, não é assim? A mesma coisa vai ser o que vocês vão fazer dentro de uma clínica veterinária. Você vai avaliar o quadro de gravidade daquele atendimento. O mais grave vai ser atendido primeiro. Um é uma consulta de rotina, o outro é vacina, então é por ordem de chegada, né? Porque os dois são tranquilos, né? Não é porque a consulta é mais cara que a vacina que você vai passar na frente, né? Mas é por ordem de gravidade mesmo. Se um animal chega lá, está passando muito mal, está vomitando, né? Está convulsionando, lógico que você vai passar na frente da vacina e da consulta de rotina, né? Então, você vai também avaliar os parâmetros vitais, né? A pulsação, os batimentos cardíacos, a respiração, né? Quantos movimentos respiratórios por minuto, você vai aferir a temperatura, e aí vocês vão montar a ficha desse animal. E aí cada clínica vai ter alguma característica a mais na ficha, mas toda ficha tem, obrigatoriamente, ter todos os dados do animal, como raça, sexo, peso, cor, da pelagem, a idade, né, a data de nascimento de preferência, mas quando o proprietário não tem, pelo menos uma aproximada, né? Todas as identificações do tutor dele, nome, CPF, identidade, endereço, telefone, tudo isso é muito importante para a gente. E se esse animal tem algum histórico, que às vezes ele está chegando na clínica agora, mas o tutor já sabe, por exemplo, que ele é um cardiopata, ou que ele é um insuficiente renal, tudo isso você já descobre ali na anamnese, tá? Que é a primeira coisa que a gente faz, né? A triagem. A anamnese, gente, é quando a gente começa a perguntar para o cliente tudo aquilo que pode ocorrer com aquele animal, né? Então, você vira e fala assim, eu virar para vocês e falar assim, esse animal está vacinado? Você tem um cartão de vacina? Isso já é anamnese. Ele já tem alguma doença que você já sabe? Isso é anamnese. É todo o histórico que o proprietário fala com a gente. E aí, outra coisa que vocês vão também fazer, gente, é auxiliar na coleta de exames. Então, vamos lá. Por exemplo, vocês vão poder coletar o sangue, pode coletar as fezes, urina, auxiliar numa punção, numa biópsia, auxiliar num raspado. Então, além de coletar, vocês ainda podem auxiliar no preenchimento da requisição. Então, a gente sempre tem um bloquinho do laboratório que está lá, quais são os exames que você pode pedir, você vai fazer a marcação para depois o médico veterinário só assinar e carimbar. Outra coisa, né, que vocês vão estar aptos a fazer, né, além de coletar o exame de sangue, exame de fezes, né, vocês vão auxiliar na fluidoterapia, né, desse animal, ou seja, colocá-los no soro. É normal que eu falei, é quase que a mesma coisa que o enfermeiro dentro de um hospital, né? Ele que vai lá funcionar, vai cuidar do soro do paciente, ele que faz a aplicação das medicações, mas ele não prescreveu nada, né? Quem prescreve, quem escolhe qual soro vai ser utilizado, qual quantidade, sempre será o médico. E aqui, no nosso caso, sempre será o médico veterinário. E aí, gente, na internação, vocês vão ter que acompanhar a alimentação desses animais, você vai estar sempre tendo que verificar os parâmetros vitais dele, porque, por exemplo, ele está na fluido. Se você dá fluido em demasia, né, ou seja, em quantidade a mais, você pode, inclusive, levar um edema pulmonar, ou seja, vai ter líquido dentro do pulmão. E você vai avaliar os parâmetros vitais para evitar que isso ocorra. Porque se já começar a apresentar qualquer mínimo sinal, como, por exemplo, o nariz mais umedecido, isso já pode ser um sinal, por exemplo, de um início de um edema. Então, tudo vocês vão ter que ver. O animal não fez xixi ainda, ele está na fluida, ele tem que fazer xixi. Então, isso também é uma avaliação que vocês vão precisar fazer. Quando tiver aula de preenchimento de ficha, nós vamos ver isso um pouco melhor, tá? Então, vocês vão acompanhar todos os casos clínicos, vão ver se o animal está evoluindo bem, se ele está respondendo ao tratamento, se ele não está, porque se ele não tivesse, tem que comunicar para o médico veterinário para ele trocar a medicação desse animal. Vocês vão cuidar da limpeza das baias ou da internação, né, as gaiolinhas de internação. Vocês vão ser responsáveis pela organização, né, tanto da internação quanto de estoque. Então, toda a organização das medicações sempre vai ficar a cargo de vocês. Então, durante uma cirurgia, você pode tanto auxiliar o cirurgião quanto o anestesista, você pode ser
o auxiliar volante, que vai servir como o auxiliar do auxiliar e do médico veterinário e do anestesista, né? Você pode auxiliar na organização de sala, né? Antes e depois da cirurgia, na higiene da sala antes e depois da cirurgia e dos materiais cirúrgicos também. Então, você vai ter que organizar os materiais, fazer a asepsia, desinfecção, preparação das caixas de cirurgia, né? Porque a caixa que eu faço, por exemplo, uma castração de fêmea, não vai ser igual a de uma cirurgia ortopédica, né? Elas são altamente diferentes. Então, eu não faço cirurgia ortopédica, diga-se de passagem, tá? Mas as caixas são muito diferentes. Vocês vão dar manutenção em alguns aparelhos, né? Como, por exemplo, às vezes fazer uma limpeza, né? Tem aparelho que, por exemplo, a anestesia inalatória. Você tem que colocar a medicação lá dentro e assim que termina a cirurgia, não vai ter mais cirurgia naquele dia, você tem que tirar o anestésico de lá de dentro. Por dois motivos. Um, porque ele evapora e é caro para raio, e outro, porque ele pode oxidar o equipamento. Então, isso tudo faz parte dessa manutenção do aparelho, tá bom? Vocês vão, auxiliar na limpeza de ferida, debridando a ferida, né? Fazendo a limpeza das feridas abertas e fechadas, tirar a mise, que é a famosa bicheira, né? Aqueles bichinhos que parecem bichinho de goiaba, né? Vocês vão tirar. Os dermes também, que é a dermatobiose, que muitas das vezes o pessoal teme chamar de bicheira, mas derme é derme e míase é míase, né? Vocês vão ser responsáveis pela troca de curativo e a orientação do cuidado para o tutor, né? Então, o tutor não necessariamente, a gente é o proprietário do animal, é dono do animal. Por isso que a gente utiliza muito o termo tutor, porque tem aquele pessoal de resgate, né? Que resgata o animal, leva para a clínica e depois coloca para adoção. Então, você vai orientar a pessoa que vai ficar responsável pelo animal, de como que ele precisa fazer a limpeza daquele ferimento depois que ele tem alta da clínica. Tá? E aí, nos primeiros socorros, vocês vão conhecer, né? Vão ter o conhecimento da gravidade do acidente, né? Se tem hemorragia, se não tem. O que vocês vão precisar de fazer, né? Logo que você chega no local do acidente, né? E vai ajudar o médico veterinário a estabilizar aquele paciente até que ele consiga chegar à clínica para poder, por exemplo, fazer uma cirurgia, caso ele tenha uma hemorragia interna, tá? No caso, gente, de estoque, vocês vão ter que identificar medicamentos e materiais, ver o que está faltando. Ah, está faltando fio de sutura, né? Está terminando, está acabando lâmina de bisturi, tem que comprar mais. Então, vocês vão ter que avisar para a pessoa do setor de compra, né? Olhar o que está vencendo. Ah, está vencendo esse antibiótico aqui, né? Antibiótico X. E para certo tipo de patologia, eu posso usar o X, o Y e o Z, mas o X está perto de vencer. Então, você tem que me avisar que o X está perto de vencer, porque aí eu posso utilizá-lo, né, prescrevê-lo antes que eu perca, porque senão isso é prejuízo para a clínica. Vocês, então, vão ter que controlar essa validade, vão controlar a qualidade. Por exemplo, o fio de sutura da marca X está arrebentando muito. Então, eu vou evitar de comprar a marca X, vou indicar para comprar a Y. Esse fio de sutura é bom, ele não arrebenta muito. Ah, aquela luva de procedimento, você vai, na hora que está calçando, ela rasga. Então, vão evitar de comprar aquela marca. Entenderam o que é o controle de qualidade? E vocês também vão ter que fazer a organização do lixo hospitalar. Então, o lixo, né, está lá na clínica. Então, tem o lixo de pérfuro cortante, tem o lixo infectante, tem o lixo doméstico. Então, todos esses tipos de lixo vão estar presentes na clínica. Então, vocês vão fazer a separação desse lixo e descartar da forma correta. E, por último, e não menos importante, né, nós somos fiscalizados pelo CFMV, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Então, ele rege nós, médicos veterinários, os zootecnistas e vocês, auxiliares de medicina veterinária, né? Então, vocês também respondem ao nosso conselho e nós somos o único curso de Minas Gerais que somos autorizados pelo CRMV, tá? Então, olha só que top que é o nosso curso, tá? Não querendo puxar a sardinha para a gente, não, mas a gente é bom demais, né? Então, o CRMV é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Vocês vão ter, além do diploma, um certificado
que vocês fizeram um curso que é homologado pelo CRMV, tá? Então, isso vocês vão poder acrescentar ao currículo de vocês. Então, entre vocês que fizeram um curso reconhecido e os outros cursos que eu mesma já fui professora, eles tiveram a mesma qualidade de vocês, né? Porque aprenderam comigo. Porém, igual eu já expliquei para vocês, né? Não é homologado e eu não podia reprovar. Então, quem vai ter um currículo melhor? Claro, são vocês. Mesmo tendo sido todos meus alunos, vocês vão estar com um currículo melhor. É verdade? Por último, né, concluindo, nosso mercado pet, como eu mostrei para vocês, é um mercado promissor, ele cresce vertiginosamente ano a ano, vai precisar de muita dedicação e muito compromisso, como qualquer outra área, né, que a gente vai trabalhar, desde balcão de loja, né, de roupa, ou profissional da área de saúde, quanto mais dedicado, quanto mais compromisso você tiver, melhor profissional você será. Como eu já falei com vocês, nós temos inúmeras funções, que da mesma forma que a nossa profissão é extremamente abrangente, a de vocês também é, e vocês, da mesma forma, são fiscalizados pelos nossos conselhos, né? Então, vocês respondem aos conselhos, se vocês agirem de forma não ética, vocês também são plausíveis de penalizações.